Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje vamos debater temas cruciais aqui no canal, sobre a contratação do novo lateral direito e também sobre o jogo importantíssimo de hoje diante do Vila Nova. Fica até o final para não perder a escalação. Agora o papo é sério, direto e com potencial de mudar o rumo do Atlético Paranaense nesta temporada. Se você é daqueles torcedores que acompanham o mercado da bola de perto, se prepara, porque o Furacão está prestes a fazer um movimento decisivo. O nome da vez? Matheus Alexandre, lateral direito que atualmente pertence ao Sport Recife. E antes que você pense que é só mais uma especulação, deixa eu te contar. As negociações estão avançadas, muito avançadas. As conversas entre os clubes e representantes do jogador se intensificaram nos últimos dias, e ao que tudo indica, o acerto está próximo. O modelo da transação também já está desenhado. Empréstimo até o fim da temporada, mas com uma cláusula obrigatória de compra em caso de acesso à Série A. Ou seja, se o Atlético subir, o contrato prevê a compra definitiva de Matheus Alexandre. E tem mais. O Atlético não vai dividir despesas. O clube vai arcar com 100% dos salários do atleta durante o período do empréstimo. Um investimento ousado? Talvez. Mas a leitura da diretoria é clara. Essa pode ser uma oportunidade estratégica de mercado. Matheus Alexandre, vale lembrar, chegou ao Sport como uma das contratações mais caras da história recente do clube pernambucano. Foram cerca de 9 milhões de reais pagos ao Cuiabá. Só que nos últimos meses o cenário mudou. Após uma goleada sofrida por 4-0 contra o Cruzeiro, o lateral foi fortemente vaiado pela torcida e perdeu moral interna. Desde então, foi ultrapassado por Hereda na disputa pela titularidade e não conseguiu mais se firmar. Em 2024, ele soma 12 jogos disputados com 1 gol e 2 assistências. Números modestos para o investimento feito, mas que, na visão do Atlético, não anulam o potencial do jogador, especialmente dentro de um novo ambiente e sob uma nova filosofia de trabalho. Agora, atenção para um detalhe importante. A oficialização do acordo depende da abertura da janela de transferências, que será uma espécie de janela especial, liberada pela CBF entre 2 e 10 de junho, voltada à preparação dos clubes brasileiros para o Mundial de Clubes da FIFA. Ou seja, por mais que o acordo esteja alinhado, só poderá ser registrado oficialmente nesse período. Já a janela tradicional abre em 10 de julho e vai até 2 de setembro. Mas por que tanto esforço atrás de um lateral direito? Porque essa posição tem sido um verdadeiro calcanhar de Aquiles para o Atlético. Desde a chegada de Dudu, o jogador não conseguiu emplacar uma sequência de jogos, sofrendo com lesões e limitações físicas. Já Palácios, que chegou com alguma expectativa, foi completamente descartado pela comissão técnica. O resultado? O Furacão precisou improvisar ou se virar com alternativas pouco confiáveis até agora. Por isso, a diretoria foi clara. A lateral direita é prioridade total na próxima janela. E não será apenas um reforço. Serão 2 nomes contratados, segundo a apuração confirmada. A ideia é não só cobrir uma carência momentânea, mas também preparar o elenco para os desafios que virão caso o clube conquiste o acesso. Além de Matheus Alexandre, 2 outros nomes estão sendo monitorados com atenção. Mário Fernandes, experiente lateral que passou por Grêmio, CSKA e mais recentemente pelo Internacional. Atualmente está sem clube e já foi alvo de sondagens. Rodrigo Ferreira, destaque do São Bernardo no Paulistão e que pertence ao Santos. Jovem, versátil e em crescimento, ele é visto como uma aposta com potencial de valorização. Com esses movimentos, o Atlético busca resolver de vez uma das posições mais frágeis do elenco. E mais do que isso, montar um time competitivo, com profundidade, para disputar a Série B em alto nível. Porque o objetivo está claro desde o início da temporada: voltar para a elite do futebol brasileiro. E se o clube quer ser protagonista, precisa agir como tal. As peças estão sendo movimentadas no tabuleiro, e Matheus Alexandre pode ser o primeiro passo de uma virada decisiva para o Furacão. Hoje o Atlético volta a campo. E se você ainda não entendeu o peso desse jogo contra o Vila Nova, senta aí, porque a gente precisa conversar com calma, com seriedade e com a emoção que esse momento exige. Porque o que está em jogo vai muito além da tabela, vai muito além da classificação. Hoje, a gente fala de identidade, de respeito, de futuro.
Esse não é só mais um jogo da Série B. Pode até parecer, num olhar distraído. Mas não é. Esse jogo carrega nas costas uma temporada inteira, um treinador pressionado, uma torcida desconfiada e um clube tentando reencontrar seu caminho. É mais do que disputa por pontos. É um divisor de águas. Para o elenco, para a comissão técnica, para a diretoria e para cada torcedor que ainda acredita nesse escudo. Eu vou ser sincero com vocês. Sempre tive uma certa simpatia pelo Vila Nova. Um clube tradicional que carrega na camisa a dureza da Série B, a luta, a persistência. Ano passado, inclusive, torci para que eles subissem. Achei que seria justo. Mas hoje não tem simpatia. Hoje não tem espaço para gentileza. Hoje é dia de ser grande. É dia de ser Atlético. Porque esse jogo não vale só 3 pontos. Ele vale o comando de João Bursi. Vale a imagem que o Atlético quer transmitir. Vale a resposta que o torcedor exige. É o tipo de partida que pode marcar o fim de um ciclo ou o começo de uma virada. E a pergunta que fica no ar é: será que o Atlético tem coragem de assumir esse protagonismo? A verdade é que João Bursi ainda não é o comandante. Está no cargo, sim, mas não conquistou o vestiário. Não conquistou a arquibancada. E sejamos honestos, ainda não conquistou resultados. Ele carrega nas costas um elenco que busca direção e uma torcida que está cansada de promessas vazias. Hoje, mais do que tática, o Atlético precisa de identidade, de presença, de entrega. A gente precisa ver um Atlético com fome, que joga com vontade, que pressiona, que busca o gol, que não espera o adversário errar, mas que cria, que propõe, que machuca. Porque se esse time for para Goiânia só para responder o que o Vila Nova fizer, então já perdemos. Porque esse tipo de jogo, de reação tardia, já nos tirou pontos demais. O Vila Nova vem com uma linha de 5 defensores, um sistema sólido, preparado para jogar no erro. Eles sabem o que fazem. Jogam por uma bola. Se fecham, saem rápido. É time casca, experiente, malandro. E o Atlético, se quiser vencer, vai ter que ser inteligente. Vai ter que ser intenso. Vai ter que ter coragem para furar esse bloqueio e personalidade para assumir o jogo. E aí entra a grande questão. Será que o Atlético vai continuar só no discurso? Só nas entrevistas bonitas e nas coletivas bem articuladas? Ou vai transformar tudo isso em bola na rede, em vitória, em atuação convincente? Porque a torcida está cansada de lampejos. Cansada de quase. Cansada de empates que soam como derrotas. Vamos lembrar que a gente perdeu tempo demais com Barbieri. Tempo com um time sem alma, com escalações questionáveis, com ideias que não se sustentavam por mais de 30 minutos de jogo, tempo com empates que eram vendidos como evolução, com derrotas que vinham embaladas com palavras como aprendizado. Só que aprender sem agir não resolve. Quantas partidas a gente entregou de bandeja? Paisando, Botafogo SP, Novo Horizontino. Jogos em que o Atlético poderia e deveria ter se imposto, mas não. A postura foi pequena, o time se retraiu, se igualou ao adversário. E esse é o grande erro. O Atlético não pode se igualar, porque ele é maior e precisa se portar como tal. É hora de virar essa chave. E virar com atitude, com ousadia, com futebol. João Bursi precisa ir para Goiânia com a cabeça de quem vai para decidir. Vai para fazer esse time funcionar. Vai para mostrar que não é mais só um interino que ficou efetivado por falta de opção. Vai para provar que tem comando, que tem estratégia, que tem pulso, porque ele sabe, e todo mundo dentro do clube também sabe, que se não ganhar, acabou. Não tem volta, não tem margem, não tem mais vamos dar tempo. O projeto é agora. A Série B não perdoa quem espera demais. Cada ponto perdido hoje vira desespero lá na frente. E o Atlético não pode mais viver de desespero. Tem que viver de vitória. E o mais simbólico é que João Bursi e Atlético estão no mesmo barco. Um precisa do outro. O treinador precisa do resultado para seguir no comando. E o clube precisa da vitória para mostrar ao Brasil que ainda é competitivo, que ainda tem ambição, que ainda é o furacão. Esse não é um jogo de 3 pontos. É um jogo de 18, de 36, de 90 pontos emocionais, institucionais, estratégicos. É um jogo que vale a paz da semana, o planejamento do mês e o respeito do campeonato inteiro. Se vencer bem, com autoridade, o Atlético mostra que está vivo, que tem comando, que tem direção. Se perder ou empatar de forma apática, aí a conversa muda, e muda feio. Chega de ser só mais um na multidão. O Atlético tem camisa,
Tem história. Tem uma torcida que canta mesmo na adversidade, que acredita mesmo sem ver, mas que também cobra, porque sabe o tamanho do clube, porque sabe o que essa instituição representa para o futebol brasileiro. Então, João, é contigo. Mostra a tua cara. Mostra a tua estratégia. E mais do que tudo, faz esse time jogar com a grandeza que ele carrega. Porque o torcedor tá cansado de ver o Atlético como coadjuvante no próprio enredo. Hoje é o dia de resgatar a confiança, de honrar o escudo, de mostrar que sim, o Furacão voltou. Mas não voltou só para competir, voltou para vencer. E aí, torcedor, você acredita que dá para virar essa chave? Porque a história ainda está sendo escrita. E cada lance, cada escolha, cada gol pode ser o capítulo que muda tudo, que transforma pressão em superação, medo em coragem, dúvida em afirmação. Hoje, mais do que nunca, é dia de lutar por mais do que 3 pontos. É dia de reconquistar o respeito, dentro e fora de campo. Com isso, a provável escalação do Furacão tem Michael no gol, Beleze na direita, Esquivel na esquerda, dupla de zaga com Léo Pelé e Abraão, meio campo com Felipinho, Raul e Zapelli. O trio de ataque tem Luiz Fernando, Tevez e Allan Kardec. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.